Aula 25 da Física C. Vamos estudar o eletromagnetismo. Antes de falar do eletromagnetismo, vamos dar uma ideia de algumas datas importantes para a gente entender a sequência dos eventos, como é que as coisas foram acontecendo. Olha só, a bateria foi inventada em 1800. Então, essa história de corrente elétrica, diferença de potencial, só foi explicado e entendido depois da invenção da bateria. Aí, demorou 20 anos, os cientistas estudando corrente elétrica e seus efeitos, descobriu-se o efeito magnético da corrente. Em 1820, um cientista chamado Ørsted descobriu o efeito magnético da corrente numa grande cagada, grande sorte, que foi o seguinte: ele tinha acabado de dar a aula sobre magnetismo. O que ele deve ter explicado para os alunos dele na época de magnetismo? Ele explicou que quando eu tenho o ímã com seu polo norte e seu polo sul, cria-se ao redor do ímã um campo magnético. Como é que se representa o campo magnético de um ímã? Através dessas linhas aqui, que saem de um polo e vão para o outro polo. Como é que se orienta essas linhas? Porque campo magnético é vetor, então tem que ter sentido. Como é que se orienta campo magnético? Usando a agulha da bússola, que ela é em forma de seta, a pontinha é o polo norte, e a outra extremidade é o polo sul da agulha. Então, colocando a agulha aqui, como é que ela fica? Olha, esse polo norte do ímã repele o norte. A gente diz que as linhas saem do polo norte. E colocando o ímã aqui, o sul do ímã atrai o norte da agulha. A gente diz que essas linhas que saíram do norte estão vindo para o sul. Ele deve ter explicado essa ideia para eles, para os alunos dele, mostrou para eles a bússola, que é uma agulha, polo norte da agulha indica a região norte da Terra, o polo sul da agulha da bússola indica a região sul da Terra. Deve ter explicado mais ou menos isso, e foi dar uma aula de eletricidade, de corrente elétrica, para explicar o funcionamento da corrente elétrica, da movimentação de elétrons. E aí, ele pegou a bússola e colocou num cantinho da bancada que ele tinha na frente dele, na sala de aula dele. Tinha uma mesa, ele pegou a bússola e colocou no cantinho da mesa dele. E montou na mesa um circuito, uma bateria, uma lâmpada e o interruptor. Na época, para eles, o que movimentava num circuito elétrico, a corrente elétrica, era formada por prótons. Lembra disso? Que em algum momento eu disse isso para vocês, em alguma aula, eu disse que os antigos cientistas acharam que a partícula que movimentava aqui era movimento de prótons. Movimento de prótons. Então, a partir de hoje, enquanto a gente estiver estudando eletromagnetismo, é essa corrente elétrica chamada de convencional que eu vou usar. O que é a corrente convencional? Uma corrente feita por prótons, movimentação de prótons, que foi o único erro que esses cientistas cometeram. O resto, eles acertaram tudo. Fórmulas, estudo de efeitos, quantificação de tudo, contagem, tudo estava certo. Só erraram na movimentação, eles acharam que a partícula era positiva. Então, quando ele foi explicar para os alunos dele como é que essa lâmpada acendia, ele tinha um interruptor. Aí ele fechou o interruptor e falava: olha, tem umas partículas positivas aqui que sentem força de repulsão do polo positivo da bateria. Essas partículas, então, são enviadas para o lado de cá
passam por dentro da lâmpada, descem para o lado de cá, e olha o que está esperando esses prótons aqui. Um polo negativo, que é tudo que os prótons queriam. A hora que ele estava explicando isso para eles, que o próton passava aqui dentro, ganhava energia, deixava energia na lâmpada para a lâmpada iluminar. A hora que ele olhou a bússola, vou fazer a bússola maior aqui. A hora que ele olhou a bússola já não estava mais indicando o norte da Terra, nem o sul da Terra. A bússola tinha desviado a sua indicação. Ele falou, ficou curioso com isso, porque cientista, né, qualquer coisinha chama atenção e já fica ligado, já fica querendo entender, explicar o que é que aconteceu. Mas ele estava dando a aula dele aqui de eletricidade, ele não se prendeu muito, não tentou entender, resolver essa parada aqui não. Aí o que ele fez depois? Ele abriu o interruptor de novo. A hora que ele abre o interruptor, não tem mais movimentação de prótons, porque o caminho aqui está aberto, o próton não vai passar por aqui mais. A hora que ele olhou a bússola estava indicando de novo o norte e o sul da Terra. Voltou para a indicação normal dela. O polo norte indicando o norte da Terra e o polo sul indicando o sul da Terra. Aí, a hora que ele fechou de novo o interruptor para falar da movimentação dos prótons, a agulha da bússola teve outra indicação, a mesma indicação que teve anteriormente. Aí para ele já foi o máximo, assim, já foi o ponto assim, que ele tinha que entender o que estava acontecendo. Por que quando eu estou mexendo com eletricidade, mexendo com corrente elétrica, isso traz uma influência para a agulha da bússola? Porque para eles, o que influenciava a bússola? Um ímã. Quando eu tinha uma bússola e um ímã, esse ímã causava interferência no posicionamento da agulha da bússola. E aqui não tinha ímã por perto, só tinha corrente elétrica feita por prótons movimentando. Qual a conclusão que ele tirou? Óbvia. Que quando há movimentação de prótons, no caso era prótons, agora para nós elétron continua da mesma forma, a influência é a mesma. Quando há movimentação de partículas, seja ela prótons ou elétrons, vamos dizer assim, ou seja, quando eu tenho corrente elétrica, essa corrente elétrica cria ao redor do fio um campo magnético. Vou repetir esse efeito magnético aqui. Todas as vezes que eu tiver um fio e esse fio é percorrido por uma corrente elétrica, seja essa corrente a real, feita por elétrons, ou seja a corrente convencional feita por prótons, todas as vezes que por um fio circula a corrente, essa corrente cria ao redor do fio um campo magnético. Ora, nesse ano 1820, o Ørsted juntou duas partes da física que eram diferentes: eletricidade e magnetismo. Eram duas ciências diferentes, duas partes da física que não se comunicavam. Uma coisa era eletricidade, corrente, tensão, outra coisa era magnetismo, ímã. Com essa experiência dele, ele constatou que a eletricidade, a corrente elétrica, gera campo magnético. Ou seja, ele juntou a eletricidade com o magnetismo. A partir de 1820 apareceu o eletromagnetismo, ou seja, magnetismo criado a partir da eletricidade, não é a partir de barrinha mais, de ímã mais, é a partir da eletricidade. Então, todo fio percorrido por corrente cria ao redor do fio um campo magnético. Esse é o efeito magnético que o Ørsted descobriu. Bom, a partir dessa constatação, ele começou a pesquisar como é que é esse magnetismo. Porque ele conhecia o magnetismo de ímã, aquele campo magnético de ímã. Vou desenhar de novo aqui, ó. Tem uma folha de papel, aí você põe o ímã, com o seu polo norte e o seu polo sul, o campo é representado por linhas que saem de um polo e vão para o outro. A orientação, coloca a bússola aqui, esse norte repele o norte, as linhas saem do norte. Coloca o ímã aqui, o sul atrai o norte, as linhas entram no sul. O que ele estava esperando? Então ele tinha uma lâmpada
fazer o símbolo da lâmpada aqui. Fio, a bateria. A corrente, então, é convencional. A corrente, então, sai do polo positivo, passa assim pelo fio, deixa a energia elétrica aqui na lâmpada. Esse aqui é o símbolo de uma resistência, né? A corrente, os prótons deixam a energia para cá, os prótons descem, atravessa a bateria, carrega de novo de energia. Essa é a movimentação da elétrica. Ao redor desse fio aqui, todo esse fio aqui, ao redor de tudo aqui, tem campo magnético. O que o Ørsted pensou? Olha, esse campo magnético criado aqui tem que ser igual a este, entrando no Polo Sul e saindo do Polo Norte. Então ele tinha que achar aqui um Polo Norte e um Polo Sul, porque é campo magnético. Aí ele fez várias experiências. Vou fazer uma aula 3D aqui com vocês agora. Imagine que esse fio aqui seja esse aqui, ó. Esse aqui está ligado no polo positivo, e aqui está ligado na lâmpada. É esse pedaço de fio aqui. Então a corrente está subindo aqui, ó, pelo fio. Esse é o sentido da corrente convencional. O que ele fez? Olha, ele colocou a folha de papel por cima, como ele tinha feito com o ímã, jogou ali malha de ferro e não virou nada, não fez nenhum desenho. Mudou a posição da folha, colocou de folha para lá, folha do lado de cá, e que jogou ali malha de ferro e não formava figura nenhuma. Até que ele fez essa experiência aqui, ó. Colocou a folha de papel desse jeito aqui. Então, lembrem aqui, ó. Esse fio está ligado no polo positivo, aí ele colocou a folha de papel assim, e esse aqui está ligado na lâmpada. Então, com a folha de papel aqui, a folha de papel está aqui, ó. Estão vendo só a folha de perfil, né? Olhando aqui assim de perfil. E lembrando que a corrente está passando aqui, ó. Esse é o sentido da corrente elétrica, vem de baixo para cima. Isso vai ser importante na constatação, no estudo que ele fez. E aí, ele fez dessa forma que está aqui, colocou uma folha de papel e o fio passando no meio da folha de papel e jogou ali malha. Quando ele fez isso, a limalha se orientou e formou círculos perfeitos ao redor do fio. Vou desenhar no quadro aqui para vocês isso. Então ele colocou a folha de papel, o fio aqui, a corrente. Vamos ver o sentido da corrente? Ó, desenho para assim, né? A corrente está fazendo isso. A hora que eu faço assim para mostrar os círculos que as linhas formaram, a corrente está saindo do quadro. A corrente tem esse sentido para cá, ó. A corrente sai do quadro. E aí, quando ele jogou, então aqui é o fio. Quando ele jogou a limalha se orientou e formou círculos ao redor do fio. Círculos. E o centro de todos os círculos era o fio. O que ele fez? Pegou a agulha da bússola e colocou do lado, para saber como é que a agulha da bússola se orientava. Quando ele colocou a agulha aqui, a agulha se orientava para cima. Quando ele colocou a agulha aqui, a agulha se orientava para a esquerda. Quando ele colocou aqui, a agulha da bússola para baixo. E aqui a agulha da bússola era para a direita. Assim, ó. Imagina a agulha da bússola aqui. Ela se orientava com o norte para cima. A pontinha é norte, né? Então o norte, que é a parte vermelha, ficava aqui para cima. Aqui a agulha da bússola se orientava assim. Aqui a agulha da bússola para baixo, aqui era para a direita. Eu falei assim, mas não era isso que eu esperava, né? Eu queria entrando no sul e saindo no norte. Se é circular, não está entrando nem saindo em lugar nenhum. Aí ele pegou essa folha de papel e colocou do lado de cá, no fio de cá agora. Então assim, esse fio está ligado na lâmpada e esse aqui está ligado no polo negativo. Agora a corrente está entrando aqui, ó. Então quando a gente fizer esse desenho no quadro, agora a corrente está entrando dentro do quadro, está entrando aqui na folha.
Vou fazer o desenho de novo aqui, ó. Aqui está a folha de papel, o fio no meio. Aí, então agora a folha de papel está aqui, e a corrente está entrando na folha de papel, está fazendo isso, ó. Então a corrente entra dentro do quadro, entra dentro do quadro. Aí quando ele jogou a limalha se orientou e também formou círculos, igualzinho aqui. O centro de todos esses círculos era o fio que estava no centro do papel. Aí colocou a bússola nos 4 lados, a bússola que se orientou para baixo, que foi diferente deste. A bússola que teve essa orientação, aqui assim, aqui assado. Então ele chegou a essa conclusão que quando a agulha da bússola, quando a corrente está saindo do quadro para cá, as linhas são circulares. Colocando a bússola do lado, a bússola indicava o norte para cima. Então ele dizia que as linhas têm esse sentido, ó. As linhas são circulares no sentido anti-horário, de acordo com a agulha da bússola. E quando ele colocou a folha de papel para cá, que agora a corrente entra no quadro, as linhas, o norte da bússola indica para baixo agora. Então as linhas têm o sentido contrário agora, ó, no sentido horário. Então, quando a corrente entra no quadro, eu tenho essa situação aqui, ó. A corrente está entrando, aí quando eu coloco a bússola aqui, o norte fica para baixo. A parte vermelha do norte fica para baixo. A agulha da bússola ficaria assim aqui, ficaria assim e assim, ao redor do fio percorrido por corrente. Na verdade, ele não gostou disso, porque complicou a cabecinha dele, porque ele queria achar um sul. Cadê sul? Se é circular. Onde entra e onde sai se é sul? Aí, ele morreu sem ter descoberto isso. Onde está o sul, onde está o norte? Como é um cientista francês, o Ampère, que também não determinou muita coisa, ele evoluiu, mas não chegou nos finalmente, para saber onde que entra e onde que sai. Mas ele inventou uma regra para se descobrir o sentido dessas linhas, para descobrir o sentido da bússola, de acordo com a corrente elétrica. Olha só, a corrente aqui não está saindo do quadro? A corrente está saindo do quadro. Essa situação aqui, quando a folha está aqui, ó, a corrente está saindo do quadro. O que diz a regra do Ampère? A regra da mão direita, chamada regra do Ampère ou regra da mão direita. O dedão da mão direita, você coloca no sentido da corrente, que é a corrente convencional. E os demais dedos da mão direita? Eles vão indicar o sentido do campo magnético que existe ao redor do fio. Então a regra é da mão direita, coloca a mão espalmada dessa forma, o dedão você vai colocar no sentido da corrente. Os outros dedos vão dar o sentido do campo. Então olha essa situação aqui. A corrente está saindo do quadro. Saiu do quadro. Dedão no sentido da corrente. Qual o sentido do campo circular ao redor do fio? Olha lá, olha o sentido da... Aqui não está subindo, ó. Olha o sentido aqui para cá. Aqui desce e mais embaixo aqui vai para lá. É isso, ó. Dedão no sentido da corrente, ó. Dedão no sentido da corrente. Os outros dedos vão indicar que existe um campo circular ao redor do fio. E esse daqui, agora a corrente está entrando no quadro, foi colocado aqui, ó, a corrente está fazendo isso, está entrando, quando eu faço o desenho, a corrente está entrando dentro do quadro. Dedão da mão direita no sentido da corrente, os outros 4 dedos dão o sentido do campo circular ao redor do fio. Ó,
Então o campo circular desce do lado de cá, ó, aqui embaixo. Vem para a esquerda, sobe do lado de cá, e em cima vai para a direita. Ó. Essa é a regra do Ampère. E ele até arrumou uma fórmula para se calcular a intensidade do campo elétrico. Cálculo da intensidade do campo elétrico, do campo magnético ao redor do fio. Então, por exemplo, eu tenho um fio aqui, a corrente está entrando dentro do quadro. A corrente entra. Aqui é o fio. Quanto vale o campo magnético nesse ponto aqui, a uma distância d? Vou fazer aqui melhor. Então eu tenho assim, ó, vou fazer o cálculo do campo magnético que existe ao redor do fio. Então esse aqui é o fio. Qual o sentido da corrente? A corrente está entrando dentro do quadro. Eu quero calcular o campo magnético nesse ponto aqui. Campo magnético, a gente usa a letra B, maiúsculo, para representar campo magnético. B. Campo magnético é vetor, então aparece a setinha aqui para indicar que tem que ter direção, sentido e módulo. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. O fio está aqui. E a corrente está entrando dentro do quadro. Aí, dedão da mão direita no sentido da corrente. Naquele ponto lá, então, o campo magnético está descendo. Esse é o sentido do campo. Quanto vale o módulo do campo magnético nesse ponto? Vale μ, que é uma constante chamada de permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética, que depende do meio onde está sendo feita essa experiência, depende do meio. Se é vácuo, se é ar, se é água, geralmente é no vácuo, tem uma constante aí na apostila do 6, depois eu escrevo aqui. μ vezes a corrente elétrica, ou seja, quanto maior a corrente elétrica, quanto mais intensa a corrente, mais intenso é o campo, mais forte é o campo, diretamente proporcional, né? Dividido por 2π vezes a distância do fio até o ponto que eu quero calcular o campo magnético. Na apostila acho que ele está R. R minúsculo. Distância do fio até o ponto onde eu quero calcular o campo, ó, R minúsculo, dividido por 2πr. Não é circular o campo aqui, por isso que tem o 2πr, vai dar um comprimento aqui. Ó. Então, R é a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular o campo. μ é uma constante que depende do meio. Quando o meio é o vácuo, essa constante que eu não sei de cor não, deixa eu ver o valor dela aqui. 4π vezes 10 a menos 7. Qual a unidade de campo magnético? Sistema internacional. Tesla é o cara dos carros elétricos hoje em dia, né? Homenagem ao cara que estudou muito corrente alternada. Então, eu tenho um fio aqui, a corrente está entrando dentro do quadro. Como é que eu calculo o campo aqui? Primeiro sentido, direção e sentido, regra da mão direita, regra do Ampère. Dedão no sentido da corrente, está entrando dentro do quadro, o campo aqui desce. Quanto vale o campo aqui? Vale μ vezes I dividido por 2πr. Outra situação. Aquela lá, ó, eu tenho um fio aqui. O fio aqui, a corrente entra. Então esse aqui é o fio.
A corrente entra dentro do quadro. Ah não, eu tinha feito aquela aqui. Vou fazer aqui, a corrente sai. Corrente sai do quadro. Eu quero calcular o campo magnético aqui, ó. Quanto vale o campo aqui, ó. Então tem um fio e a corrente está saindo do quadro. Dedão da mão direita indicando que a corrente está saindo. O campo magnético lá naquele ponto lá, rega da mão direita. Olha os dedos lá, ó. O campo é circular e nesse ponto ele tem esse sentido. Esse ponto está uma distância R, de onde está o fio. Quanto vale o campo magnético naquele ponto ali? O módulo vale μ, permeabilidade vezes a corrente, dividido por 2π, vezes a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético. Aí, nós temos alguns probleminhas aqui de representação no plano de uma coisa que é tridimensional. Por exemplo, e se o fio estiver assim no quadro? O fio está assim e a corrente sobe. O fio está assim no plano do quadro e a corrente sobe. Como é que eu acho o sentido do campo? Regra da mão direita. Dedão, sentido do fio, olha, do lado de cá do fio, as linhas estão entrando dentro do quadro. Aí vai lá atrás e aqui do lado de cá as linhas estão saindo. É uma coisa tridimensional que eu tenho que representar no plano do quadro, vocês têm que representar no plano do caderno. Como é que vai ser feita essa representação? Ora, para representar, fazer uma representação tridimensional, eu uso o dardo para representar. O que é o dardo? O dardo é uma pontinha. E aqui tem um rabicho com algumas peninhas. Conhecem dardo? Aqueles que você joga no alvo, assim. Ele tem uma pontinha que vai cravar no alvo e tem umas peninhas no fundo. Então, imagina que o dardo seja essa caneta. Aqui é a pontinha do dardo. Aqui são as peninhas. Quando o dardo está saindo do quadro, o que você vê? A ponta do dardo. Então, o dardo saindo do quadro, o que você vê? A ponta do dardo. A ponta. Você vê só aquela pontinha lá, ó, aqui, ó. E só a ponta. E se o dardo estiver entrando dentro do quadro, o que você vai ver? Aquelas peninhas no rabicho. E se o dardo estiver entrando no quadro, o que você vê? Você vê só o rabicho. Aqui estão aquelas peninhas cruzadas assim, aqueles cheios de peninha, você só vê aquelas peninhas ali. Então você vê a traseira do dardo, a parte de trás do dardo. O dardo fica assim, você não vê a ponta dele, você só vê isso. A gente usa esse dardo aqui para representar tridimensionalmente corrente elétrica e campo magnético. Quer ver? Aqui o fio está no plano do quadro, a corrente está subindo. Dedão no sentido da corrente, o campo entra dentro de cá, entra do lado de cá do fio. Entrando, eu vou ver então, se eu usar o dardo para representar o campo, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Eu estou vendo os dardos entrando do lado de cá. Aí vai lá no fundo, a hora que ele está saindo do quadro, eu estou vendo a ponta do dardo. Então essa aqui é a representação do campo magnético ao redor de um fio.
Então o fio está no quadro, corrente subindo. O campo é circular, né? O campo é circular. Quando eu vou desenhar ele no quadro, eu tenho que fazer ele no plano. Então entra do lado de cá, ó, entra. Quando está entrando, eu só vejo a traseira do dardo. Então aqui vai ser o traseiro do vetor campo. E do lado de cá, ó, vai lá no fundo e aparece aqui. Quando ela aparece aqui, para completar o círculo, eu estou vendo só a ponta do dardo. Como é que eu calculo o campo magnético nesse ponto aqui? A uma distância R do fio. Quero saber o campo ali. Ora, o campo magnético aqui vale o módulo, né? Mi vezes o valor da corrente dividido por 2πr. Qual o sentido do campo? Está saindo, aliás, está entrando dentro do quadro. E se a corrente estivesse descendo, o fio estivesse no plano do quadro agora, qual o sentido da corrente? Descendo. E o campo? Regra da mão direita. Dedão no sentido da corrente, ó. Dedão no sentido da corrente, o campo magnético entra do lado de cá. Entra. Então eu vejo só aquele rabicho, aquela traseira do dardo. O campo está entrando aqui. E do lado de cá? A corrente faz isso, o campo entra aqui, sai do lado de cá, eu só vejo as pontas. Ó. Então o campo sai do lado de cá e eu vejo só as pontas. Como é que eu calculo o campo aqui? Ora, o campo aqui vale Mi vezes a corrente dividido por 2πr. O que é o R? Distância do fio até aquele ponto lá. E qual o sentido do campo? Ele está do lado de cá, o campo aqui está saindo. O campo magnético aqui sai do quadro. E quando a corrente está entrando dentro do quadro? A corrente entra dentro do quadro. Aqui, ó, a corrente sai dentro do quadro. Vamos fazer isso aqui? Não vou ficar escrevendo toda hora, a corrente sai do quadro. Eu vou usar essa simbologia também. Então é assim, ó, tem um fio assim, a corrente sai. Quando a corrente sai, eu vou usar o dardo para representar a corrente também. Vou usar o dardo. Então eu vejo a corrente saindo do quadro, como se fosse o dardo, né? Saindo do quadro. E como é que é o campo ao redor dele? Ora, o campo ao redor dele é circular, ó, no sentido anti-horário. Então esse aqui é o fio. O campo aqui é anti-horário. Deixa eu desenhar mais uma linha aqui, vou fazer isso. Ó. O campo no sentido anti-horário. A corrente está saindo do quadro, o campo tem esse sentido, olha lá. Como é que eu calculo o campo nesse ponto aqui? A uma distância R do fio. Ora, o campo ali vale Mi, permissividade magnética do meio, dividido por 2πr. E qual o sentido do campo aqui? Sentido anti-horário, circular em sentido anti-horário, daquele ponto ali. Entenderam? E aí, como é que ele resolveu a parada? Onde que entra e onde que sai se ele é circular? Não perca a próxima aula.